Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023, e nós vamos juntos aqui dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Começamos com a nossa leitura e revisão da lição do dia, e eu vou ler novamente o texto dessas 10 lições, né? Desse grupo de 10 lições, que é o texto que vai nos falar sobre o que é o perdão. Por que eu vou ler ele novamente? Porque Jesus nos pede que nós leiamos o texto do grupo de lições, né? Todos os dias antes de lermos as lições, para o conteúdo ficar bem sedimentado, tá? Então, o que é o perdão? O perdão reconhece que o que pensaste que teu irmão fez a ti não ocorreu. Ele não perdoa pecados, tornando-os reais. Ele vê que não há pecado. E, nesse modo de ver, todos os teus pecados são perdoados. O que é o pecado, senão uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? O perdão simplesmente vê a sua falsidade e, portanto, a abandona. A vontade de Deus passa então a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. Um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento que ele não questionará, embora não seja verdadeiro. A mente está fechada e não será liberada. O pensamento protege a projeção, apertando as suas correntes de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras, menos acessíveis à dúvida e mais afastadas da razão. O que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como sua meta? Um pensamento que não perdoa faz muitas coisas. Persegue sua meta ativa e freneticamente, distorcendo e derrubando o que vê como interferências no atalho que escolheu. A deturpação é o seu propósito, assim como o meio pelo qual quer realizá-lo. Ele se lança nas suas tentativas furiosas de esmagar a realidade, sem se preocupar com o que quer que seja que aparentemente contradiga o seu ponto de vista. O perdão, por sua vez, é quieto e na quietude nada faz. Não ofende nenhum aspecto da realidade, nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe agradem. Apenas olha e espera e não julga. Aquele que não quer perdoar tem que julgar, pois tem que justificar o seu fracasso em perdoar. Mas aquele que quer perdoar a si mesmo tem que aprender a dar as boas-vindas à verdade exatamente como ela é. Assim sendo, não faças nada e deixa o perdão te mostrar o que fazer através daquele que é o teu guia, o teu salvador e protetor, forte em esperança e certo do teu êxito final. Ele já te perdoou, pois essa é a sua função, dada por Deus. Agora é preciso que compartilhes a sua função e perdoes aqueles que ele salvou, cuja ausência de pecado ele vê, cuja pureza, cuja inocência ele vê, e a quem honra como o Filho de Deus. Lição 221. Que a paz esteja em minha mente, que todos os meus pensamentos se aquietem. Pai, venho hoje a Ti em busca da paz que só Tu podes dar. Opa, tô lendo a lição errada, tá? Lição 222. Deus está comigo, eu vivo e me movimento nele. Deus está comigo, Ele é a minha fonte de vida, a vida dentro de mim, o ar que respiro, o alimento que me sustenta, a água que me renova e me limpa. Ele é o meu lar, onde vivo e me movimento, o espírito que dirige as minhas ações, que me oferece os seus pensamentos e que garante a minha proteção de todas as dores. Ele me cobre com benignidade e cuidados,
e conserva no amor o Filho que ele ilumina, o que também o ilumina. Como é quieto aquele que conhece a verdade do que ele diz hoje. A oração. Pai, não temos outras palavras em nossos lábios e mentes, senão o teu nome ao virmos, em quietude a tua presença agora, e ao pedirmos para descansar por um momento contigo em paz. Eu me lembrei que ontem eu não dei tarefa para vocês, né? Então, eu vou dar uma tarefa dupla na lição de hoje, tá? Tarefa para fazer a lição com a criança interior. Bom, passamos para a leitura do texto do dia 222 do livro de Marianne Williamson, A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, Devoções e Reflexões Diárias, um ano de milagres. E o texto de hoje, no texto do dia 222, adoro esse número 222, inclusive teve um ônibus aqui no Rio de Janeiro que eu peguei muitas vezes na minha vida, que era o 222, agora eu tô me lembrando. E tinha aquela música, né, o Expresso 2222, que eu não me lembro de quem era, daqui a pouco eu me lembro, tá? E ela diz assim: eu deixo ir o meu apego à dor do meu passado. Eu deixo ir o meu apego à dor do meu passado. Frequentemente é dito que nós podemos ser amargos ou nós podemos ser melhores. Isso aqui é um trocadilho com o inglês, tá? Porque amargo, amargurado é bitter. E o melhor aqui é better, né? Pra falar bonito, é bitter and better, tá? Então é um trocadilho, tá? Então a frase é assim: often it's said we can be bitter or we can be better. Então a tradução é isso que eu falei, mas que não faz tanto sentido no português, né? Então, frequentemente é dito que nós podemos ser amargos, amargurados ou podemos ser melhores. É um ditado que eles têm lá, né? Pelo que eu entendi. Hoje eu escolho não ser amargo, porque a minha amargura criará mais razões para eu ser assim. À medida em que eu repenso o meu passado, perdoando a mim mesmo e aos outros, eu libero a mim mesmo dos danos das antigas feridas emocionais, né? Então, à medida em que eu ressignifico o meu passado, que é o que nós estamos fazendo aqui juntos, né? Então, nós nos liberamos dos danos que essas feridas antigas, que essas feridas do passado causaram em nós, tá? O meu apego às velhas feridas pode inspirar simpatia por algum tempo ou temporariamente apoio por parte dos outros, né? Quer dizer, em algum momento as pessoas vão sentir pena de mim, vão me apoiar, mas isso também não tem uma duração muito longa, né? Mas eles não inspirarão convites para começar de novo de outras pessoas, nem do universo em si mesmo. Quer dizer, se eu tô lá presa nas minhas amarguras, nas minhas mágoas, nos meus ressentimentos, nos meus rancores, então o universo vai olhar para mim e vai falar: não posso nem dar nada de novo para essa cidadã, que ela não vai nem fazer nada com isso que eu tô oferecendo para ela, não é isso? E nem os outros. Nossa, aquela mulher tá sempre lá reclamando da vida, né? Não quero nem convidar para ir a um cinema, né? Porque na hora que estiver passando o trailer, ela vai estar lá no meu ouvido se lamentando, né? Reclamando, né? Gente, eu já fui essa pessoa, tá? Eu já fui essa pessoa. Com a graça de Deus, eu não sou mais. Com a graça do Divino Espírito Santo, eu não sou mais. Eu posso ter uma mágoa ou um milagre, mas eu não posso ter ambos. Quer dizer, as mágoas e os milagres são mutuamente exclusivos. Ou eu tenho a minha mente magoada, ou eu estou na minha mente magoada do ego, ou estou na minha mente milagrosa, miraculosa do Divino Espírito Santo. É impossível ver dois mundos. Ou a mágoa ou o milagre. Esses dois estados de consciência são mutuamente exclusivos.
Quando eu estou na mágoa, no ressentimento, no rancor, onde é que eu tô? Lá embaixo, eu tô na consciência de vítima. Como ela pôde fazer isso comigo? Né? Hoje, eu vi uma mudança de... Eu vi uma mensagem, eu recebi uma mensagem no WhatsApp muito legal, de uma amiga minha, e dizia assim, bem um curso é milagre sem ser de um curso é milagres, dizia assim, só o ego pode ser ferido, né? E tem uma lição que é exatamente isso, só que dita de outra maneira que a gente vai fazer lá na frente, que eu não me lembro exatamente a frase, né? Que diz, a minha parte que é ferida, ela não existe, é uma coisa assim, né? Então tá. Então, só o ego pode ser ferido. Se você quer diminuir a probabilidade de ser ferido, então diminua o tamanho do alvo. Olha que legal. Então, aquela pessoa cheia de ego, egocêntrica ao extremo, ela é um alvo monstruoso. Ela é um elefante a 1 metro de distância, né? Aquela pessoa que vai se desfazendo do ego, o outro vem, manda flecha, manda bala, não tá nem aí. É o meu ego que se ofende. Treinem isso. Isso é uma verdade espiritual. Só o seu ego pode ser ofendido. Só o seu ego. A sua parte que está ofendida é sempre o seu ego. O seu ser não fica ofendido. Porque o seu ser, ele não depende das ações do outro para ficar bem ou mal. Ele está eternamente bem, feliz e tranquilo, né? Hoje, por causa do pé, voltei lá na minha médica para fazer outra sessão de acupuntura e fui obrigada por ela a ficar lá com as agulhas ouvindo a sessão de mindfulness, para eu me lembrar de que eu não sou a minha mente ficar no observador. Fui obrigada. Vocês estão pensando que sou só eu que torturo vocês? Eu também sou torturada pelos meus mestres e mestras espirituais, tá? Fui lá, fiquei lá meia hora lá, respirando no observador, tá? É isso, valeu a pena, sempre vale. Ainda pago por isso, tá? A oração. Eu coloco as minhas mágoas, eu entrego, né? Coloco as minhas mágoas nas mãos de Deus. E oro para ir além do meu apego às feridas de amargura, né? Eu deixo ir a minha ganância, a minha avidez sobre aquilo que eu não posso mudar. E eu oro por um milagre. E eu oro para que um milagre me liberte da minha dor. Eu entrego todos os pensamentos de vingança e de julgamento, para que agora eu possa ser libertado, estar livre, né? Então, olha só, eu entrego, eu tô dizendo para Deus, meu Deus, leva embora todos esses pensamentos de mágoa e de vingança, de julgamento, os meus pensamentos de ataque. A grande questão é, qual é o meu apego aos meus pensamentos de ataque? É grande, né, gente? Opa, é muito grande. É muito grande, né? Então, qual é a tarefa que a titia vai dar para vocês fazerem hoje e por ontem? Uma tarefa longa, porque ontem eu esqueci de dar a tarefa para vocês. Então, a tarefa é a seguinte. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar o caderninho, o bloco, né? Porque depois tem que queimar. Então, tudo que a gente faz que tem que queimar é no bloco ou nas folhas avulsas, tá? Pode ser folha de fichário, pode ser folha de sulfite. Se você quiser dar um grau de sofisticação à sua queimação de papéis, faça como eu. Use folhas de sulfite verdes, que simbolizam a cura, tá? Muito bem. Então, você vai pegar essa folha de papel e você vai dividir em 2. Então, na coluna da esquerda, você vai botar tudo que você quer ser, tá? E na coluna da direita você vai colocar
todas as mágoas, os ódios e os ressentimentos e as características da sua personalidade, das quais você tem que abrir mão para poder ser o que você quer ser, tá? Por quê? É importante que nós nos lembremos que nessa jornada de autoconsciência, nessa jornada de expansão da consciência, meus queridos, nós vamos ter que nos desapegar de tudo aquilo que fazia parte dos nossos velhos eus. Sabe, a cobra, ela não cresce e aí chega um momento que ela tem que se desfazer da pele antiga e aí ela vai caminhando e soltando a pele pelo caminho. Por quê? Porque dentro da pele antiga daquela cobra, ela não cabe mais. Ela tá grande, ela engordou. Ela comeu aí umas presas pelo caminho, né? Ela tá crescendo, ela tá virando uma cobrona. Então ela tem que deixar aquela pele para trás. E mesmo quando ela vira uma cobrona, até onde eu sei de biologia, se alguém entender aí de zoologia, biologia e me corrigir, sintam-se à vontade. Mas até onde eu sei, de tempos em tempos, a cobra tem que fazer esse processo de transformação. Aquela pele não serve mais. Então, em termos psicológicos, nós temos que nos desapegar daquilo que não nos serve mais. Nos serviu no passado, eram as nossas estratégias de defesa. Hoje em dia, não nos servem mais. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha sido muito pobre. E aí eu fui muito pobre e eu precisava, enquanto pobre, ser muito mesquinha, ser muito gananciosa, para eu poder garantir ali que eu tinha aquele pouquinho que chegava até mim, que a abertura do meu coração permitia chegar, né? Que esse campo eletromagnético do meu chakra cardíaco, ele atraía para mim, não é? Então, meus amores, o que que acontece? Hoje eu vou botar na coluna da esquerda, eu quero ser rica. Na coluna da direita, eu vou botar que eu me desapego da mesquinharia e da avidez e da ganância, tá? Então eu vou ter que aprender a ser generosa se eu quiser ser rica. Ah, Jaque, não, eu conheço um monte de gente rica que é mesquinha. Essas pessoas, elas são ricas de dinheiro, mas elas são pobres de espírito. E aqui comigo você está construindo, buscando construir, tentando construir a verdadeira riqueza espiritual, que vai muito além da matéria. A riqueza na matéria é nada me faltar. Essa é a verdadeira riqueza. É eu ter na medida da minha missão. E se já falei sobre isso com vocês, inclusive se você não assistiu as 3 lives do princípio da escassez, assista. O princípio da escassez, parte 1, o princípio da escassez, parte 2, os relacionamentos e o princípio da escassez, que seria a parte 3, tá? Se você ainda não fez o Pix das aulas, por favor, faça. Valor mínimo de R$8 para cada live, tá bom? Então, já falamos sobre isso. Se a medida do meu impacto no mundo for ficar bilionária, necessitar que eu fique bilionária, pois Deus vai me prover desses bilhões de dólares ou de reais, né? Eu já gosto de dólar, né, gente? Eu gosto de euros, né? De reais, enfim, do que for, né? Então Deus vai me prover. Então essa é a medida da prosperidade. É não me faltar nada para eu realizar o meu propósito de vida. À medida em que eu vou ampliando o meu impacto na vida das pessoas, a quantidade de recursos que eu vou necessitar aumenta, né? Vamos pegar um grande empresário que quer muito dar empregos, que quer muito desenvolver uma região numa cidade. Os recursos vão começar a chegar. Ele quer empregar, ele quer ajudar. Ele quer ajudar todos aqueles pais e mães de família a prosperarem. Então a empresa cresce, cresce e cresce, tá bom? Então você vai fazer assim. Outro exemplo. Ah, eu quero ter um companheiro maravilhoso. Eu quero que o homem que me pertence por direito divino, a mulher que me pertence por direito divino, chegue na minha vida, goste de mim e queira ficar comigo. Então, do que eu tenho que abrir mão?
Todos os meus relacionamentos terminavam porque eu infernizava a vida dos homens com meu ciúme, com a minha insegurança. Eu ficava vigiando os homens, eu era possessiva, então eu vou ter que deixar tudo isso embora. Por quê? Porque quando eu sou ciumenta e controladora e possessiva, eu estou cometendo o pecado da idolatria, porque eu entendo que o homem é a fonte da minha segurança. E isto é mentira! É mentira! Vamos repetir novamente, pela milésima vez, a frase de Marianne Williamson. O outro é o parceiro que eu desejo. Deus é o parceiro de quem eu preciso. Então eu já tenho Deus, porque eu e Deus somos um. Porque eu sou a filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa, isenta de pecado. Então eu tenho o bolo inteiro na minha vida, com cobertura, com vários recheios, com várias camadas. E o homem que chega é a cerejinha em cima do bolo. Se faltar, eu continuo vivendo, que eu tenho Deus dentro de mim. Eu encontrei o amor de Deus por mim dentro de mim. Então eu vou transbordar para a cerejinha do meu bolo, tá? Então essa é a sua tarefa para você fazer junto com a sua criança interior. Então você vai ver lá o que você quer ser e quais os traços do seu velho eu, o seu antigo eu, aquele eu que não estudava um curso em milagres, aquele eu que não sabia de nada, aquele eu que rodava o sistema de pensamento do ego 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, tinha, tá? Depois que você terminar, você vai escrever embaixo da coluna da direita: entrego tudo isso nas tuas mãos, meu divino Espírito Santo, por favor, leve embora, não preciso mais disso. Agora eu vibro na abundância, eu vibro na luz, eu vibro na paz, eu vibro no amor de Deus. Eu me lembrei de quem eu realmente sou, através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo em um curso em milagres. Então se lembre, se você quer se tornar um novo eu, a pele do velho eu vai ter que ficar pelo caminho, tá bom? Lembre-se disso. Não tem como você se tornar um novo eu, atrair novas coisas maravilhosas para sua vida, sem você deixar o velho no passado. Então, esse é um dos grandes desafios que nós temos, né? Principalmente a gente aqui que é brasileiro, né? Nós somos muito apegados, então a gente vai ter que aprender a soltar e a deixar embora. Sabendo que existe uma lei espiritual, que é a lei do vácuo, que diz que a natureza odeia o vácuo. Então, para você receber um novo, você tem que abrir espaço para que ele entre na sua vida, se libertando do que é velho, tá bom? Muito bem, agora a gente vai dar continuidade ao nosso livro. A Laura me pediu o PDF, eu vou ter que procurar, tá? Eu ainda não fiz o upload dos PDFs que a Larissa me mandou, eu tô muito ocupada. Eu vou ver se eu consigo fazer esses uploads no canal no Telegram amanhã, tá bom? E a gente vai continuar lendo o texto aqui sobre a vida do Max. E a gente tá na seção que se chama O Abandono Emocional e o Narcisismo Despojado. Lembrando que ontem nós falamos do abandono físico e agora nós vamos falar do abandono emocional, tá? O abandono emocional e o narcisismo despojado. As crianças precisam de espelhamento e de eco. Estes vêm dos olhos das pessoas que cuidam delas. O espelhamento envolve alguém que está presente para elas e reflete quem elas realmente são, em qualquer momento. Nos primeiros 3 anos de vida, cada um de nós precisou ser admirado e levado a sério, né? Quer dizer, como é que a gente olha para um bebê? Com muito amor, com muito assombro, né? Com muita admiração. Eu tenho uma amiga que ela acabou de ter bebê e eu só vi o bebê no dia seguinte que ele chegou, né? Não, eu vi o bebê, foi isso, acho que foi, eu vi o bebê no dia seguinte. E ainda não fui ver o bebê agora, ainda não fui ver. E já era para ter ido, mas como eu torci o pé e viajei bastante, também ainda não fui ver o bebê. Mas eu fico olhando para os stories que ela posta no Instagram. Gente, o bebê é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Então a gente olha para o bebê com esse maravilhamento, né? Normal. Até para um bebê gato, né? Um bebê cachorro, a gente olha. Precisávamos ser aceitos pelo que somos. Alice Miller, lá do Drama da Criança Bem Dotada, que está lá no Telegram, chama receber essas necessidades de espelhamento,
né, ter atendidas essas necessidades de espelhamento de nossos suprimentos narcisistas básicos. Esses suprimentos, e aí esse texto ele tirou do Drama da Criança Bem Dotada. Esses suprimentos resultam de um bom espelhamento de pais com limites adequados. Quando é este o caso, a seguinte dinâmica ocorre. Os impulsos agressivos da criança podem ser neutralizados, porque eles não ameaçam os pais. A busca, 2, esse é o 1. 2. A busca de autonomia da criança não é vivenciada como uma ameaça aos pais. 3. É permitido à criança vivenciar e expressar impulsos comuns, como ciúme, raiva, a sexualidade e o desafio, porque os pais não repudiaram esses sentimentos em si mesmos. 4. A criança não precisa agradar aos pais e pode desenvolver suas próprias necessidades em seu ritmo pessoal de desenvolvimento. 5. A criança pode depender dos pais e usá-los, porque eles são separados dela. Sim, na infância a gente depende dos nossos pais. Eles são a nossa fonte, isso é normal, isso é saudável. 6. A independência e os limites adequados dos pais permitem que a criança separe a representação do eu e do objeto. 7. Como é permitido à criança manifestar sentimentos ambivalentes, ela pode aprender a encarar a si mesma e a pessoa que cuida dela como sendo, ao mesmo tempo, boa e má, em vez de considerar certas partes como boas e separá-las das más. E 8. O início do verdadeiro amor objeto se torna possível, porque os pais amam a criança como um objeto separado. Então, terminou o texto da Alice Miller. O que acontece se os pais forem carentes e tiverem uma base de vergonha, que é o caso de todos nós que estamos aqui na jornada? Eles são incapazes de assumir a função narcisista de espelhamento para a criança. Além disso, o fato de os pais terem uma base de vergonha é um indício claro de que eles nunca obtiveram seus próprios sentimentos narcisistas. Esses pais são crianças adultas que ainda estão em busca dos pais ou de um objeto que estará totalmente à disposição deles. Para esses pais, os objetos de gratificação narcisista mais apropriados são os seus próprios filhos. E aí o que acontece? Os pais vão começar a usar os filhos, invertendo a ordem natural da vida, né? Por quê? Porque a gente está no sistema de pensamento do ego. Então tá tudo de ponta cabeça, né? E não se permitirem ser usados pelas crianças. Novamente, Alice Miller escreve: o recém-nascido depende totalmente dos pais e como os cuidados deles são fundamentais para a sua existência, ele faz tudo o que pode para não perdê-los. Desde o primeiro dia de vida, ele concentra todos os seus recursos nessa finalidade, como uma plantinha que se volta para o sol a fim de sobreviver. Aquilo que a mãe com uma base de vergonha foi incapaz de encontrar na sua própria mãe, ela passa então a encontrar nos filhos, tá? A disfuncionalidade aí está tomando lugar. A criança é alguém que está sempre à disposição dela. A criança não pode fugir como a sua mãe fez. Lembram da história do refém? A criança pode ser usada como um eco, está completamente concentrada nela. Nunca a abandonará, pode ser totalmente controlada e oferece a mais total admiração e absorção. É assim que a criança vê a mãe. Você vai se lembrar lá dos seus dias de infância, tá? As crianças possuem a impressionante capacidade de perceber essa necessidade nos pais. A criança parece saber disso inconscientemente. Ao assumir o papel de suprir a gratificação narcisista de seus pais, com base na vergonha, ela garante o amor e a sensação de ser necessária e de não ser abandonada. Esse processo é uma reversão da ordem da natureza, né? A criança está satisfazendo as necessidades dos pais, em vez de os pais estarem satisfazendo as necessidades da criança.
Esse papel de tomar conta é estranhamente paradoxal. Na tentativa de assegurar o amor dos pais e evitar o abandono, a criança está, na verdade, sendo abandonada. Como a criança está a serviço dos pais, não há ninguém para refletir seus sentimentos e impulsos e satisfazer suas necessidades. Qualquer criança que cresça num ambiente assim foi mortalmente ferida por essa privação narcisista, e esse fenômeno pode acontecer nas melhores famílias. Acontece. Então, eu contei para vocês que eu li esse livro tem mais de 20 anos, né? E aí, nesse parágrafo, eu fiz uma observação aqui a lápis, eu escrevi assim, Bert Hellinger, né? As leis do amor, né? Qual é a primeira lei do amor? É a lei da ordem, né? De que o maior, o mais velho, ele dá, e o menor, o mais novo, ele recebe. Então, é a subversão da lei, dessa lei, né? Das ordens do amor, né? Então, o que, na verdade, o grande mestre Bert Hellinger fez foi trazer uma compreensão energética de todas essas dinâmicas que os terapeutas que trabalhavam com família já tinham observado, né? E óbvio, ele bebeu nessas fontes, óbvio. Ele era filósofo, ele foi padre, ele estudou terapia sistêmica, né? Então ele bebeu em todas essas fontes. Só que ele trouxe, né, como diria a Luciana Gimenez, o plus a mais. Qual foi o plus a mais que fez toda a diferença dentro do trabalho da constelação familiar? Foi o entendimento de que havia um campo morfogenético na família. Conceito esse que ele pegou lá do biólogo inglês, o Rupert Sheldrake. Né? Havia um campo de energia. Há um campo nas famílias. Há um campo nas nações. Há um campo nas cidades. Há um campo nas empresas. Há um campo na sua igreja. Né? Há um campo. E os indivíduos, eles são parte desse sistema. Né? Aí ele volta para Alice Miller e cita outro parágrafo dela. Do drama da criança bem dotada. Um grande número de... que eu li antes de ler esse livro. Eu já tinha lido quando eu li esse livro. Eu li quando eu estava fazendo o curso de bioenergética, de análise bioenergética. Foi isso. Um grande número de pessoas que sofrem de distúrbios narcisistas, com frequência, teve pais sensíveis e carinhosos de quem receberam muito estímulo. Entretanto, essas pessoas estão sofrendo gravemente de depressão. Elas começam a fazer análise com a convicção com a qual cresceram de que tiveram uma infância feliz e protegida. E aí ele já vai explicar por que a coisa não foi bem assim. Constantemente, essas pessoas narcisisticamente carentes são talentosas, prendadas, capazes de grandes realizações e têm sido elogiadas e admiradas por seus talentos e conquistas. Qualquer um que olhe para o exterior dessas pessoas acreditará que elas são completamente realizadas. Elas são fortes, estáveis e seguras de si. Só que a verdade é exatamente o oposto. As pessoas narcisisticamente carentes se dão bem em tudo que empreendem e são admiradas por suas prendas e talentos, porém, inutilmente. Por trás de tudo isso, escreve Alice Miller, está escondida a depressão, o sentimento de vazio e autoalienação, além da sensação de que a vida não encerra nenhum significado. É a base da depressão, né? O que eu estou fazendo aqui? Quando a droga da grandiosidade é retirada, lembrem-se da grandiosidade do ego, que não é a grandeza do ser real, do espírito. Essas pessoas deixam prontamente de ser as estrelas e os superrealizadores. Elas são invadidas por profundos sentimentos de vergonha e culpa. Já trabalhei com muitos indivíduos desse tipo. Na verdade, eu sou um deles. É extremamente difícil para as pessoas que contemplam o nosso sucesso saber o quão baseados na vergonha realmente somos. Quando crianças, fomos amados pelas nossas realizações e pelo nosso desempenho
e não por nós mesmos, não pelo que nós éramos, né? Que nem você ama o seu gato. Você ama o seu gato pelo que ele é. Seu gato não faz nada por você. Você levanta da cama, você tem que ir lá na caixinha catar a caquinha do seu gato. Você tem que trocar a água dele. Você tem que comprar a ração Royal Canin que ele gosta. Aí você põe no prato e ele fica te pedindo o sachê, porque ele não quer a ração Royal Canin, ele quer o sachê. Então você ama o seu gato, o seu cachorro pelo que ele é. Você não recebeu esse amor na sua infância. Você foi amado pelo que você fazia e pelas suas realizações. Quanto mais você fazia, mais aplausos você recebia. E isso traz uma sensação de que você definitivamente não é bom pelo que você é. Não é bom o suficiente. Tem algo de errado com você. Você tem que fazer muito para poder ser amado, ser amada, tá? Nosso eu verdadeiro e autêntico foi abandonado. Esse é o drama da criança bem dotada. A criança ela é super bem dotada, mas o eu verdadeiro e autêntico dela foi abandonado. E assim está organizada a nossa sociedade. Assim estão organizados os nossos relacionamentos e os nossos casamentos, que são a base da família. Eu, particularmente, levei anos para conseguir entrar em contato com meus verdadeiros sentimentos. Raiva, ciúme, solidão e tristeza. Essa falta de contato com os sentimentos é o resultado do abandono. Não havia ninguém presente para apoiar os nossos sentimentos através do espelhamento. A criança só pode vivenciar os seus sentimentos quando existe alguém que os aceite plenamente. Dê nome a eles e os apoie. Outra consequência desse abandono emocional é a perda do senso do eu. Quando usado como suprimento narcisista de outra pessoa, o indivíduo se desenvolve de maneira a revelar apenas o que é esperado dele e acaba se fundindo com o seu ato ou desempenho. Torna-se em vez de um ser humano, ele se transforma num fazer humano, sem qualquer noção real do seu eu autêntico. De acordo com Winnicott, Donald Winnicott, grande psicanalista, grande contribuição para a teoria psicanalítica, trabalhava com crianças. De acordo com Winnicott, inglês ele, tá? Escola inglesa. Seu verdadeiro eu permanece num estado de não comunicação, entre aspas, né? E aí você vai ficando congelado, emocionalmente congelado. Eu descrevi isso anteriormente como não mais estando em mim. Esse indivíduo se sente vazio, sem lar e fútil. Ele não tem lar dentro dele mesmo. Ele não consegue se sentir bem com ele, em primeiro lugar. Talvez a consequência mais devastadora do abuso emocional seja o que Robert Firestone chama de vínculo de fantasia e o que Alice Miller chama de permanência vinculada, tá? A criança a quem foi negada a experiência de se conectar com as suas emoções se torna primeiro consciente e depois inconscientemente, através da identificação interna com os pais, dependente dos pais. Alice Miller escreve o seguinte, também texto do Drama da Criança Bem Dotada. Ela não pode confiar nas próprias emoções, não veio a vivenciá-las através da tentativa e do erro. Não tem noção das suas verdadeiras necessidades e está alienada de si mesma no mais alto grau, tá? Imaginem que uma criança está tendo um piti. Como é o espelhamento saudável? Olhar a criança, amar a criança tendo piti e falar para ela, você está com muita raiva, é isso? Eu estou com muita raiva. Ok, vamos lidar com a sua raiva. Mamãe, papai amam você mesmo com raiva. É muito chato mesmo isso que está te acontecendo. Validar a criança. Validar as emoções da criança. Dar a ela o senso de que está tudo bem com o que ela está sentindo. Ela está ali tendo um piti. Porque o coleguinha quebrou a cabeça do boneco. Mas isso não foi nada, meu filho. Olha que bobagem. A gente compra outro boneco.
Eu quero o meu boneco, eu gosto desse boneco. Validar a criança, acompanhá-la e dar um nome. Um nome correto. Você está com raiva, né? Existem famílias, gente, que essa palavra nem existe. Ninguém aqui fica com raiva. Nossa, todos estamos em paz. É a família do comercial de margarina. Sabe o disco de vinil, lado A, lado B? Vai olhar o lado B dessa família. Todo mundo doido. Ninguém nesta casa fica com raiva. Então a raiva, o ciúme, a possessividade, a inveja, o desejo de vingança, a mesquinharia, a avidez, o egoísmo, nada disso existe no ser humano. Não, não. Não, aqui é todo mundo perfeito. Olha o tamanho da tragédia. Aí ele volta a escrever, acabou o parágrafo da Alice Miller. Essa pessoa não consegue se separar dos pais. Está ligada a eles através da fantasia. Ela tem uma ilusão, fantasia de conexão. Isto é, ela realmente acredita que existe um relacionamento de amor entre ela e os seus pais. Mas os pais não conseguiam ter um relacionamento de amor nem com eles mesmos. E nem com um com o outro. De tão desconectados que estavam, de tão no ego que estavam. Aí o que a criança faz? Ela tem um grande espaço vazio. Ela inventa uma história. O problema é que depois que a gente fica adulto, a gente continua inventando uma história. Você tá lá num casamento que aquela pessoa nem nota que você existe. E você fala, não, mas o meu marido é tão maravilhoso. Ele se importa tanto comigo. Ele cuida tanto de mim. Tá? Na verdade, este relacionamento está amalgamado e enredado. Isso é uma armadilha e não um relacionamento. Mais tarde, esse vínculo de fantasia será transferido para outros relacionamentos. Na vida adulta, né? Essa pessoa vinculada à fantasia ainda depende da afirmação do sócio, dos filhos, dos grupos aos quais pertence. Depende especialmente dos filhos. A pessoa ligada à fantasia nunca tem uma verdadeira ligação ou relacionamento com ninguém. Não existe um erro real e autêntico com o qual se relacionar. Os verdadeiros pais que só aceitavam a criança quando ela os contentava, continuam como vozes introjetadas. O verdadeiro eu se esconde nessas vozes exatamente como fazia a verdadeira criança. A solidão do lar dos pais é substituída pelo isolamento dentro do eu. A solidão do lar dos pais, vou ler de novo, é substituída pelo isolamento dentro do eu. Essa criança nunca teve um relacionamento verdadeiro com ninguém. Essa que é a verdade. A grandiosidade é com frequência o resultado de tudo isso. A pessoa grandiosa é admirada em toda parte, não pode viver sem a admiração dos outros. Mas é o ego que está obtendo isso, né? Obtendo e pedindo, né? Ou melhor, pedindo e depois obtendo. Se seus talentos a decepcionam, ocorre uma catástrofe. Ela precisa ser perfeita. Caso contrário, a depressão se aproxima. A miúde, as pessoas mais talentosas são impulsionadas precisamente dessa maneira. Muitas das pessoas mais talentosas sofrem de uma grave depressão e não poderia ser de outra maneira, porque a depressão está relacionada com a criança interior ferida, perdida e abandonada. Estamos livres da depressão, escreve Alice Miller, quando a autoestima se baseia na autenticidade dos nossos sentimentos e não na posse de certas qualidades e não no desempenho de certas tarefas, tá? O abandono emocional envolve múltiplas gerações. O filho de pais narcisisticamente carentes se torna um adulto com uma criança narcisisticamente carente e usará os seus filhos como foi usado para seus suprimentos narcisistas. Essa criança então se torna uma criança adulta e o ciclo se repete. O narcisista aqui, tá, gente? Ele tá falando das necessidades narcisistas da criança. Quando o adulto é que é narcisista, é que é doente, é que é disfuncional, tá? Mas a criança tem um narcisismo natural e nós vimos isso lá no início
início do ano, quando a gente começou a ler sobre a ferida da rejeição. Falamos do narcisismo saudável. Quem é que afirma o narcisismo saudável na criança? O pai e a mãe. Ok? Os pais de Max, voltamos para o Max, eram narcisisticamente carentes. Jerome usava vínculos de fantasia com o álcool e o sexo para seus suprimentos narcisistas. Felícia usava Ralph, o filho mais velho, como sua principal gratificação narcisista. Ele se tornou o astro da família, o pastor honrado, moralista e altamente empreendedor. Maxine, a irmã mais velha do Max, e o Max eram crianças perdidas. Felícia, apesar de cumpridora dos seus deveres, nunca estava realmente presente para refletir nem apoiar as emoções dos filhos. Max reencenou esse mesmo padrão nos filhos, usando-os para seus suprimentos narcisistas. Ele corria imediatamente para eles em busca de carinho e consolo, depois das suas fugas. Suas filhas, especialmente, eram uma fonte de carinho. Em nenhum momento vi qualquer um dos seus filhos, dos filhos de Max, manifestar raiva, mágoa ou ressentimentos contra Max, porque eles nunca tinham entrado em contato com os próprios sentimentos. Eram todos perfeitos. Era a família perfeita. Max ficava furioso quando eu falava que ele estava reencenando com os filhos o seu próprio abandono. Olha, ele ficava furioso. Seus filhos também achavam que tinham tido uma boa infância. Uau! Esta é a natureza ilusória do narcisismo carente. Eu conheço gente assim. Eu conheço. Graças a Deus, disso aqui eu nunca padeci. Eu não tenho ideia do que seja o horror de você viver nessa bolha de fantasia. Eu não tenho ideia. Não posso dizer para vocês, não vivi. Conheço, reconheço como espectadora. Não na experiência em primeira pessoa. Quando as pessoas abandonadas emocionalmente descrevem a sua infância, elas o fazem sempre sem sentimento. Alice Miller escreve o seguinte, de novo, o drama da criança bem dotada. Elas narram as suas lembranças sem nenhuma solidariedade para com a criança que foram um dia. Com constância, demonstram desprezo e ironia, e até mesmo deboche e cinismo. Existe, em geral, a ausência total de um verdadeiro entendimento emocional ou de uma séria apreciação das vicissitudes da infância e nenhuma concepção da sua verdadeira necessidade, além da necessidade de realização e desempenho. A internalização do drama original foi de tal modo completa que a ilusão de uma infância feliz pode ser mantida, tá? E aí eu adicionaria que muitas vezes essas pessoas falam de forma apática. A minha infância foi assim. Os filhos de Max o idolatravam e idealizavam. Eles deram continuidade à ilusão da infância feliz. O próprio Max não demonstrava uma raiva verdadeira contra os seus pais. A raiva estava lá dentro, mas ele nunca nem tinha entrado em contato com ela. Somente quando ficava bêbado é que a raiva contra o pai vinha à tona. Porque aí, o que acontece quando você bebe? O álcool mata o superego. Aí você pode soltar o que está lá dentro, né? Você pode soltar os cachorros, você pode abrir o armário e os esqueletos vão aparecer. Ele não sentia abertamente nenhuma raiva contra a mãe. Amanhã a gente vai falar do abandono através do abuso. Gente, que bom que eu me lembrei que eu tinha esse livro. Tá? Que bom. Muita cura aí pra gente fazer. Vou repetir a orientação de sempre. Se você tiver lembranças dolorosas da infância, escreva suas dores, escreva seus sentimentos difíceis, todos eles. Escreva que você está entregando eles nas mãos do Divino Espírito Santo, para que o Divino Espírito Santo os utilize para os propósitos dele, Espírito Santo, e então queime tudo, tá? Não fique com isso guardado dentro de você. E tome o seu floralzinho, tá? Para finalizar, lição 222. Deus está comigo, eu vivo e me movimento nele.
Pai, não temos outras palavras em nossos lábios e mentes, senão o teu nome, ao virmos em quietude a tua presença agora e ao pedirmos para descansar por um momento contigo em paz. Que esse seja um dia de muita cura na vida de vocês, tá bom, meus queridos? Esse texto aqui, ele é fundamental para a gente entender a raiz, o núcleo de todas as feridas emocionais do ser humano, tá bom? Amanhã a gente entra bem na ferida da traição, que a gente vai falar do abuso físico, tá bom? Então, meus amores, deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso e, se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.